Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, parabéns à vereadora Tatiane, porque esse assunto, de fato, é um assunto que dialoga com vários setores da nossa comunidade, né, vereador Felipe? E há sempre um esforço dessa casa do ponto de vista de ajudar na disseminação, né, da ideia do ciclismo enquanto meio de transporte, de mobilidade, né, na nossa cidade. Me permita, antes de entrar no assunto das caixas que estão lá na minha mesa, estivemos reunidos agora, recentemente, com o Sandro, nosso superintendente do DAER, aqui da região, e ele nos trouxe, então, o desenho definitivo da rótula lá de Fazenda Souza, né? E até agradecer à vereadora Paula pela sua intervenção, que fez o contato, o vereador Edson também, do ponto de vista de nós vermos como é que evoluiu, né, depois de toda aquela mobilização que fizemos indo a Porto Alegre, como evoluiu a questão de Fazenda Souza. Bom, eu pediria se a TV Câmara tem condições de focar o desenho, que nós vamos distribuir para a imprensa, né, depois. A TV Câmara puder focar aqui, tá? Puxar. Bom, esse aqui é o desenho definitivo, aqui é a estrada que entra Fazenda Souza, tá? Vai ser desmanchado o eixo central, né, da rodovia e vai entrar exatamente, vereadora Adiló, naquilo que nós sempre propugnávamos, né? Um modelo parecido com o que está sendo feito em frente à Codeca e ali em Monte Ibérico também, né? Aonde resolveu os problemas ali de fluxo de veículos, né? E a colocação do Sandro foi de que no prazo máximo de 15 dias conseguiu negociar com a empresa que ganhou a licitação lá para concluir o trabalho, né? Parabenizar mais uma vez o secretário Cristiano, porque ele interviu e colocou a informação dada pelo Sandro, e colocou a Codeca à disposição para fornecer o asfalto, se fosse necessário, mas aí a empresa mesmo resolveu antecipar, por conta própria, né, o fornecimento de 2 caminhões de asfalto para exatamente concluir a obra ali. E nos foi solicitado pelo Sandro, e nós concordamos também, uma manifestação oficial da casa com relação ao equipamento que lá foi colocado, né? Para que ele efetivamente passe a funcionar e que ele não fique só como uma placa de sinalização, né? Medindo a velocidade de passarinhos, de pessoas que passam por ali meio alcoolizadas ou veículos, né, que passem por aquele local. Então, nós, através da Comissão de Desenvolvimento Urbano, estaremos propondo, então, uma manifestação oficial da casa, solicitando que o equipamento efetivamente passe a funcionar, aplicando o rigor da lei, né? É para isso que ele existe, né? Então, nesse sentido, é só alterar um pouco lá as placas, segundo a fala do Sandro, e isso é possível de acontecer. Não sei se a vereadora Paula queria complementar. O vereador Edson. Rapidamente só, ele nos disse que nessa semana mesmo, né, vereador Frício, inicia, essas placas são importantes para poder até viabilizar que a obra ocorra, para que as pessoas reduzam a velocidade, e enquanto está havendo a obra, vai ter gente ali trabalhando. Ele também sinalizou a questão do trajeto dos caminhões, que temporariamente eles vão entrar em Fazenda Souza para fazer o retorno, né, porque ali eles não tem condições de fazer enquanto a obra não acontece. Acho que seria isso, né, vereador Edson? Isso. Obrigado, vereadora Paula. Então, essa informação aí importante, né, para toda essa mobilização que fizemos, né, com relação à solução dos problemas lá de Fazenda Souza. No mês passado, no início de março, nós ingressamos com pedido de informações junto ao SAMAI, onde buscávamos algumas informações, especialmente sobre a questão dos contratos. Eu peço que o pessoal coloque as fotos aí dos veículos, as fotos dos veículos. Até mostrando de novo, né, o que eu já havia relatado aqui. O número de veículos que foram locados, né, e o número de veículos que foram adquiridos, né,
E uma das coisas que eu levantava é porque os veículos locados estavam em local protegido e os veículos adquiridos, comprados, estavam largados ao tempo, né? Nesse sentido, fizemos o pedido de informações, retornou à casa aqui, então, o requerimento 34 de 2019, né, que contém o pedido de informações, e vamos ter, então, tempo. E, aliás, é sempre importante, vereador, meu líder do governo, vereador Fiuza, que no primeiro item do pedido de informações, nós dizemos assim, que as informações poderiam ser digitalizadas, tá? Por isso que eu trouxe as caixas todas aí, né? Não, por economia, né? Então, de repente, alguns anos atrás a gente dizia assim, bah, mas não dá para trazer todas essas informações, senão a prefeitura tem que vir para cá. E muitas vezes a prefeitura colocava à disposição dos vereadores a ir lá e folhear o que tinha de interesse, né? Não, o SAMAI optou por mandar 10 caixas de relatórios e informações, achando que provavelmente com isso vai dificultar o nosso estudo, né? Quem vai se ferrar é o Mosquen, que está na presidência, ali na assessoria da comissão, né? E a assessoria como um todo dos demais vereadores que vão se debruçar sobre esses documentos. Mas então o pedido de informações foi respondido, está ali. Está ali o pedido de informações, né? Eu acho que esse aí mereceria a capa do Pioneiro, né? A capa do Jornal Pioneiro da Folha de Caxias, né? Essa aí é o pedido de informações que fizemos no dia 3 de março. Mas só que, o vereador Gustavo Toigo, meu presidente da Comissão de Finanças, eles deram azar. Eles deram azar porque, junto com o pedido de informações, veio à casa o balanço geral do exercício financeiro de 2018. Tá? E ele está aqui à disposição de todos os vereadores, né? É uma das questões que eu sempre digo, né? Que os vereadores têm que se debruçar, às vezes, sobre os relatórios que são encaminhados pelo Executivo, para que tenham acesso às informações. E eu vou pensar, até por conta do pouco tempo, apenas um dos itens do relatório e parecer da Unidade Central de Controle Interno, a UCCI, sobre as contas da gestão do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, sobre o ano de 2018. A chamada auditoria interna, que é feita por servidores do próprio município, né, auditoria geral. Então, nesse sentido, me permitam ler junto com os colegas um dos itens apenas um dos itens que fazem parte do relatório, porque eles dialogam com esse pedido de informações que foi encaminhado à casa, com as respostas ao pedido de informações. Eu me refiro ao item 11, então, se o pessoal puder colocar na tela. Licitações e contratos. Tá? Licitações e contratos. E aí vamos pegar alguns dos itens que estão... É para estarem lá, né, essas informações. Provavelmente o pessoal do setor de auditoria já folheou essas 10 caixas de documentos, né, e que levaram a algumas conclusões interessantes de parte do setor de auditoria da própria Prefeitura. Não estou falando, vereador Adiló, do Tribunal de Contas ainda, e nem do Ministério Público. Estou só falando do setor de auditoria. Mas, para ser rápido e não perder tempo, o pessoal não está conseguindo colocar aí no telão. Está aqui, mas não está aqui. Aqui na TV está aparecendo, aqui no telão não. Bom, ali fala, então, licitações e contratos. Pregão presencial 60/2018. Processo licitatório. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços continuados. Vou, se me permite, prosseguir em declaração de lei, senhor presidente. Vou ser rápido.
Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de transporte e locação de veículos, incluindo motoristas devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviços, documentos, ferramentas, materiais, equipamentos e pequenas cargas para atender a demanda do SAMAI em deslocamentos. E aí vem. Em análise ao processo de licitação acima identificado, não ficaram suficientemente evidenciados os objetivos e a necessidade da alocação dos veículos, dos requisitos que determinaram a quantidade e tipo de veículo a ser contratado e ou mesmo da designação que esses veículos contratados terão, em contrapartida aos da própria frota do SAMAI, que possui um número aproximado de 48 veículos, com características similares ao objeto licitado. Além disso, não foram identificados no processo cálculos ou exposição de dados que retratem demandas e o atual custo-benefício da alocação de veículos pela autarquia, em relação à possibilidade de ampliação do setor de transportes, com a aquisição de novos veículos e contratação de motoristas, se for o caso. No termo de referência, no item 4.1 do edital de licitação, é informado como deverá ser apresentada a composição do preço de cada veículo pelas empresas ofertadoras das propostas da licitação. O preço de cada veículo deverá obrigatoriamente ser ofertado considerando a seguinte composição, em duas parcelas, considerando 35% a título de tempo à disposição. Parado lá já ganha 35%. 65% a título de custo mensal, então quilômetro rodado. Cabe destacar que para a licitação de serviço é obrigatório o detalhamento em planilha de orçamentos de todos os valores que compõem o custo, conforme previsto no artigo 7º, inciso 2º da Lei 8.666, Lei de Licitações. Observamos que a planilha contendo o orçamento estimado não contempla a decomposição dos custos com pessoal, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, bem como dos custos com combustíveis, limpeza e higienização das manutenções gerais do veículo, seguros, entre outros, para verificabilidade do adequado emprego do valor de mercado na oferta apresentada. Nesse caso, a autarquia eximiu-se de solicitar o detalhamento dos custos, que, por consequência, oportunamente, as empresas participantes não evidenciaram com clareza o que está incluso nos valores ofertados, acarretando impedimentos por uma possível melhor negociação. Ainda verificamos que a planilha de orçamento estimado, locação de veículos juntada a esse processo, contempla como orçamento prévio as propostas de preços apresentadas no pregão presencial 48, 2018, embora tenha sido constatada pela Comissão de Licitação que o valor ofertado pela empresa Ormem Transporte Limitada para o lote 3 estava 61,59 superior ao valor de sua concorrente, demonstrando assim estar em desacordo com o valor de mercado. Em análise aos contratos firmados por meio dessa licitação, verifica-se que a empresa Ormem Transporte Limitada reduziu consideravelmente o valor em comparação ao ofertado no pregão presencial 48, porém, ao confrontarmos o valor negociado no lote 3 com o valor do lote 2, nos quais ambos os veículos, em sua especificação, são tipo caminhonete, com tração 4x4, diferenciando-se meramente por ser composto no lote 3 de espaço para carga equipado com lona marítima, enquanto o veículo do lote 2 é composto de espaço para carga equipado com capota em fibra de vidro, com porta basculante. Destaca-se que uma diferença maior para a empresa Ormem de 1,68 por quilômetro rodado. Por casos como esse, por exemplo, que o detalhamento dos custos das prestações dos serviços contratados torna-se essencial a fim de aferir os movimentos dessa diferenciação, posto que os veículos possuem características similares e foram ofertados valores distintos sem a especificidade dessa oferta, impossibilitando a realização de uma melhor negociação de preço. Além do valor do quilômetro rodado e do valor correspondente ao tempo à disposição, quando convocada para a prestação de serviços extraordinários, aos sábados e domingos e feriados, a contratada recebe um acréscimo de 50% no valor da hora trabalhada que exceder o tempo à disposição, a título de hora extra, conforme especificado no termo de referência. O valor da hora extra é calculado por meio da fórmula a seguir, né, que está aí colocada a fórmula. Além da impossibilidade de identificar sobre quais custos está sendo pago o acréscimo de 50%,
Nota-se que a composição da fórmula beneficia as empresas contratadas, visto que considera o serviço prestado semanal e não mensal. Divide-se o valor do tempo à disposição pela equivalência dos dias mês úteis, que no caso de um mês com 30 dias, resulta em 176 horas. Como trata-se de contrato mensal, o cálculo deveria ser pelas horas comumente exercidas por um funcionário mensalista, que é de 200 horas. Percebe-se ainda que o valor do tempo à disposição, considerando 176 horas utilizadas na fórmula, variam de 14,36 a 30,01 por hora, por cada veículo à disposição. Isto é, sem a necessidade de locomoção, as empresas recebem seguramente o valor mencionado à disposição e mais o equivalente ao quilômetro rodado, sendo que ao ultrapassar o tempo de horas diárias, também ficam acrescidos 50% ao tempo à disposição por hora extra realizada. E quem trabalhou no SAMAI sabe, né, que a adutora sempre estoura no sábado e no domingo, né, pessoal? Ou à noite, né? Isso é um pequeno detalhe, né, Mosquen? As adutoras sempre estouram na sexta, quando é alto consumo, né? Bom, coincidência. Considerando que o tempo à disposição agrega os custos do motorista e na Lei Complementar 499 está previsto, e aí que é toda a minha divergência com relação à atual direção do SAMAI, corroborado agora pela auditoria, está previsto que, no exercício das atribuições do cargo, o servidor poderá, quando autorizado, recém-autorizamos aqui, aprovamos na Câmara essa legislação, conduzir veículos da autarquia, desde que habilitados, a exemplo dos cargos de mecânico, eletricista, geólogo, biólogo, agente de saneamento, agente de hidrometria, né? Que era o sistema que funcionava até 2016. Locava o veículo do servidor, pagava um X lá por quilômetro rodado, se gastava provavelmente 1/3, vereador Adiló, do que está sendo pago hoje para essas empresas. Por fim, faz-se necessário demonstrar análise, e vai, né, vai em frente. Aí tem a relação das empresas, né? Tem mais um termo aditivo celebrado com a empresa Jaque Transportes, né? Mas conclui lá a auditoria nesse item, né, num dos mais de 15 itens que tem na análise que foram feitos, tem outros problemas graves também de hora extras, especialmente. Em análise dos termos aditivos informados na licitação referente aos contratos, verifica-se que a sua vigência ultrapassou o limite estabelecido pelo artigo 57 da Lei de Licitações, né, sendo constatada a fundamentação para essa prorrogação pela previsão disposta que trata do caráter excepcional. Nesse sentido, reforçamos o alerta na ocorrência de prorrogação de contratos com fundamentação em casos excepcionais, né? Foram prorrogados os contratos por imprevisibilidade, né, do órgão de ter feito a licitação a tempo. Então, meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, fica claro que as questões que estávamos levantando aqui tinham uma certa razão, né, e justificavam esse pedido de informações que nós fizemos. Eu tenho a felicidade de ter, e junto com o prefeito Alceu, nos 4 anos que estivemos à frente da autarquia, ter nossas contas aprovadas, tanto pelo setor de auditoria, quanto pelo Tribunal de Contas do Estado e também por esta casa, né? Então, os 4 anos, vereador... nosso presidente fez aqui todo um apanhado, né, Gustavo, de toda a aprovação das contas dos 4 anos do prefeito Alceu. Nós não tivemos ainda na casa análise nenhum dos anos do prefeito Daniel Guerra, 2017 e 2018. Eu imagino se no SAMAI, que sempre foi uma empresa modelar, do ponto de vista da forma como se conduzia na questão da responsabilidade com as finanças, né? Se isso está acontecendo no SAMAI, imagino no resto. Imagino no resto. Então, faço esse alerta porque, com o tempo agora, vamos nos debruçar, né, Mosquen, como nossos amigos da comissão, nas 10 caixas, ver se a gente tira alguma coisa dali, mas o relatório já é exemplificativo do que está acontecendo no SAMAI. Tá? O que está acontecendo no SAMAI. Estão batendo cabeça lá, lamentavelmente,
no uso do dinheiro público, né? Então, isso é muito ruim. Desculpem ter ultrapassado, estou fechando meu tempo, mas quem é que tinha me pedido uma parte? Vereador Adiló, rapidamente, se for o caso. O presidente Cassina vai me permitir essa liberalidade. Obrigado, vereador Eloy. Eu olhando para essas caixas aí, soa como um verdadeiro deboche, um pedido de informação desta casa. E sobrando papel lá, talvez, né? Sobrando papel. Eu não vi ali, e vamos olhar atentamente essa prestação de conta, eu não vi aí exigência de rastreador no controle, eu vi falar em planilha. Isso é um item também que nos preocupa muito. E corroboro com... Aliás, nos carros locados dos servidores tinham rastreador. Exatamente, foi uma determinação do prefeito Alceu e nós, na época, colocamos o rastreador e eu espero que ali tenha o rastreador. Se não tiver, é outro grande problema. E Vossa Excelência tem toda a razão que o veículo locado do servidor é infinitamente mais barato do que esse tipo de locação. Além do que me chama a atenção o número de veículos locados. Será que precisa tantos? Na realidade, nós estamos com mais de 20 veículos parados no estacionamento. Vamos verificar. Veículos próprios do SAMAI. Vamos só concluindo, Obrigado. vereador Adiló, concluindo, presidente, vai render muito também as 6 caminhonetes adquiridas para a Guarda Municipal, né? Que já estão já estão emblemadas lá no pátio do SAMAI, parece que há mais de 30 dias, né? E parece que não vieram para a Guarda Municipal porque ninguém quer assinar o convênio. Parece que ninguém quer assinar o convênio. E aí eu fiquei com dúvida, agora estou me coçando, né? Acho que vou pedir cópia desse convênio. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima inscrição, vereador Rodrigo Beltrão.